Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como que vocês usam esse multímetro digital, que é o XBOM. O modelo dele é MD180L, que é um multímetro profissional, que é um multímetro bom e barato. Se você quer comprar um multímetro bom e barato, é esse aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que vem na caixinha aqui. Então ele vem nessa caixinha aqui, bem legal. Então vem o multímetro, e vem aqui os cabos, e vem aqui um manual do usuário. E esse manual está em português. Ele só explica aqui as teclas e tudo mais, mas não tem uma explicação muito específica. Então eu vou mostrar para vocês como vocês usam esse multímetro. Então aqui ele já vem com a bateria já incluída. Ele tem aqui essa alça para você colocar ele em pé. Isso é bem legal. Então pessoal, esse multímetro ele é bem compacto, ele é bonito, ele é muito simples de usar. E ele vem aqui com esses dois cabos. Então temos aqui um cabo vermelho e um cabo preto. Então, uma coisa que vocês devem entender aqui, que esse cabo preto, ele é o negativo. E esse cabo vermelho, ele é o positivo. Então aqui, vocês vão ligar o cabo preto sempre nessa conexão aqui, que é o COM, que é comum. Então sempre aqui no meio. Vocês conectam aqui no meio. E o cabo vermelho, que é o positivo, vocês vão ligar aqui nesse conector, que é o volts, ohms e miliampere. Então tá aqui, vocês colocam. Quando for usar aqui, eu já vou falar para vocês, que tem uma hora que vocês vão precisar usar aqui. Então pessoal, aqui já está conectado. Aqui ele é muito fácil de usar. Então ele tem aqui esses dois botões aqui, e tem esse botão aqui que é giratório, onde tem vários números aqui, vários valores para você usar. Então aqui, por exemplo, esses botão aqui, o azul e o laranja, esse botão azul serve para a luz. Se tiver escuro, você clica e vai ficar colorido aqui o display dele. Aí se você quiser desligar, é só vir aqui no off que você desliga. E esse botão laranja é quando você está fazendo uma leitura e você quer travar a tela naquele valor. Então você, por exemplo aqui, você aperta e travou a tela. Aí para destravar é só apertar de novo. Prontinho. Então para isso que serve esse botão. Então bem legal. Então, eu vou começar explicando para vocês nesse sentido, que vai daqui até aqui. Que vai desse amarelo, vai vir no azul, e vai indo até chegar aqui no branco e terminar aqui no off. Então, vou começar a mostrar para vocês. Bom, pessoal, vamos começar por esse amarelo, que temos aqui 600 e 200. E o que significa isso aqui? Isso aqui é a corrente alternada, que é em volts. Então, por exemplo, temos aqui 600 volts e temos 200 volts. Esses 600 volts, você vai medir a corrente 220, que é a corrente da sua casa. Então, aqui vai medir a corrente alternada da sua casa. Então, temos aqui 600 volts, que é para a corrente de 220 volts. E temos aqui 200 volts, que é para a corrente 110. Que vai no máximo até 127 volts. Vamos supor que você... Aqui eu tenho uma extensão que ela já está ligada, já está energizada. E vamos supor que na sua casa você não sabe qual que é a sua corrente da sua casa. Então, você vai colocar aqui na maior corrente, que é a 600 volts. Então, não vamos medir. Da corrente alternada, não precisa saber qual que é o positivo e nem o negativo. Você pode ligar, fazer qualquer ligada aqui.
Você pode ligar qualquer um aqui, não importa a ordem. Então você coloca aqui e coloca aqui. Então você vai ter aqui 119, isso aí vai variar porque é corrente alternada. Então pode variar muito. Então vamos inverter aqui que não vai ter problema nenhum. Então aí você vai ter 119 volts, que pode variar também, 120. Então tá aí. Então aqui nós temos uma rede 110. Então essa rede é 110. Então aí você descobriu que a rede é 110, então aqui você já pode colocar no 200 volts, que é para a rede 110. Então aí você pode testar. Aqui é bom você, sempre quando termina de fazer uma leitura, você desliga e agora você começa uma nova leitura. Então vamos para 200 volts. Então vai medir aqui a tensão. Então deu. Então tá dando 120, está variando. 120, 119. Então aí temos a rede 110. Então esses dois amarelos aqui você vai medir a corrente alternada aí da sua casa, da sua residência. Então temos a 600 que é para 220 e a 200 que é para a rede 110. Então aí você desliga. Bom, agora temos esses azuizinhos aqui, esses números azuis, que são os amperes. Então você vai medir a amperagem do seu aparelho. Aqui no caso, então, como é ampere, nós vamos mudar o vermelho para aqui para 10 amperes. Então você vai medir aparelhos até 10 amperes. Como que vai funcionar? Então você coloca aqui, por exemplo, 10 amperes. Então você coloca o negativo no negativo e o positivo no positivo do seu aparelho. Então a corrente vai passar pelo positivo, vai vir no aparelho e vai descarregar aqui no neutro, no negativo. E vai aparecer aqui a amperagem desse aparelho. Então aí você consegue fazer a leitura aí do ampere. Então é bem simples, né, pessoal? Então aí você desliga. E vamos voltar aqui o vermelho para o volts, ohms e miliampere. Você liga aqui. Agora vamos para essa letra, para essa parte branquinha aqui, que é o NP. Aqui você vai fazer leitura de capacitores, de luz LED. É bem simples. Eu tenho aqui um capacitor. Esse capacitor está queimado, mas só para mostrar para vocês como que funciona. Vocês vão pegar o capacitor e vão colocar nesse buraquinho aqui. Qualquer buraquinho, vocês colocam assim e vai aparecer a leitura do valor dele. Mas como ele está queimado, não vai aparecer nenhuma leitura. Então é assim que você faz a leitura aqui dos capacitores e luz de LED. Se fosse uma luz de LED, ele ia acender e aparecer a leitura. Então aí você sabe que está funcionando, mas no caso esse aqui não está funcionando. Prontinho. Aí você desliga. Agora vamos fazer a leitura aqui desse amarelo. Então a próxima aqui é esse amarelo. Esse símbolo aqui é o bip. E o que esse bip faz? Esse bip serve para localizar se um fio ele está partido, se ele não está sendo inteiro. O que acontece? Se você quer saber se um fio da sua casa está inteiro, se ele está partido, ou se teve algum lugar que ele pode estar rompido, você coloca uma ponta no fio e a outra ponta no outro fio. E aí, se der um bip, é porque o fio está íntegro e não está partido. Mas se caso não der o bip, é porque o fio está rompido. Então aí você sabe que o fio em algum lugar da parede ele está rompido. Então é bem legal também esse bip. Então aí você desliga. Agora o próximo são esses números azuis aqui.
que são o ohms. Você vai testar resistências ohms. Então aqui é mais usado para aparelhos eletrônicos, para você testar resistors, pode testar também a resistência do seu chuveiro, pode testar aí placas eletrônicas, componentes eletrônicos, para ver a resistência ohms dele. Então, esses azulzinhos aqui, você vai testar a resistência ohms. Por exemplo, temos aqui 200 ohms, temos aqui 2K ohms, que significa 2000 ohms, e assim por diante. Aí você vai aumentando os valores na medida que você vai testando. Então é bem simples, pessoal. Então vamos desligar. A próxima leitura vai ser desses números branquinhos aqui. E o que significa esses números? Esses aqui são as correntes contínuas. Então, uma coisa que é importante aqui, nessa corrente contínua, você tem que obedecer o positivo para o positivo e o preto para o neutro. Não pode inverter, porque a corrente contínua ela tem que obedecer. Vamos medir. Aqui, por exemplo, você pode medir a bateria do seu carro, que é uma corrente contínua. A bateria do carro geralmente é 12 volts, então você vai jogar aqui 20, aí você joga no 20, aí você vai testar a carga da sua bateria. Aqui, para mostrar de exemplo para vocês, vamos medir uma pilha. Aqui vamos medir essas duas pilhas 3A. Uma pilha não tem carga e a outra tem carga. Então vamos ver qual que tem carga. Então aqui, como ela é 1.5 volts, nós vamos colocar aqui no máximo que é 2. Vamos colocar 2 volts. Então vamos testar. Então aqui você coloca o preto no neutro e o vermelho no positivo. Então você vai testar. Vamos ver quanto que vai dar. Então está dando 0.213. Então ela não está com carga, porque ela tem que dar pelo menos 1.5 volts. Agora vamos testar essa. Lembrando, preto no neutro e vermelho no positivo. Essa está dando 1.6. Então essa está carregada e está pronta para o uso. E essa aqui está descarregada. Então, sempre obedecendo os polos. Não pode colocar, não pode inverter. Preto no neutro e o vermelho no positivo. Então aí você consegue fazer as cargas contínuas, que é a corrente contínua em volts. Então, pessoal, tá aí. Então tem todas aqui as numerações que eu já expliquei para vocês. Aqui sempre quando você fizer uma leitura, você já desliga, para não correr risco de você danificar o seu aparelho. Então tá aí, pessoal, um multímetro super fácil de usar, muito simples, muito legal mesmo. Então é um aparelho que é bom e barato. Então temos, e uma coisa importante, você não pode inverter as ordens. Se você vai fazer uma leitura de corrente alternada, você não pode fazer uma leitura de ohms, por exemplo, senão você pode queimar o seu aparelho. Então sempre obedecendo esses valores. Aqui, se você vai medir a sua resistência, então esses números amarelos aqui. Se for 110, é 200 volts. Se for 220, você vai medir aqui 600 volts. E sempre quando você não tem certeza da corrente, você sempre coloca um valor maior, para não queimar o seu aparelho aqui, o seu multímetro. Se você for medir e não sabe se a sua casa é 220 ou 110, você sempre coloca um maior valor, que é 600. E aí não vai danificar o seu aparelho. Aí ele consegue fazer a leitura e você vai saber se é 110 ou 220. Aí sempre desliga quando você termina de fazer uma leitura. Então tá aí, pessoal. Um ótimo aparelho aí para vocês que estejam querendo comprar aí um multímetro bom e barato. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham entendido, aprendido aí como que funciona esse multímetro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.